E aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí o vídeo gravado. Estamos abrindo agora a live, então estou aqui aguardando as pessoas entrarem aí. Fiquem bem à vontade, quem puder já ter a Bíblia em mãos. Hoje estamos aqui no dia 21 de julho, faremos a leitura do capítulo 21 de Provérbios. Esse é nossa programação para o mês de julho. E tem sido uma experiência maravilhosa. Quem está acompanhando aí, muitas coisas foram ditas nos vídeos, muitas reflexões, muitos ensinamentos, coisas que inclusive estão contidas na mentoria Engenharia das Emoções, onde eu ensino lá sobre questões de inteligência emocional, aliadas também à inteligência espiritual, tudo isso para o alinhamento das nossas emoções com o mundo real. Para entendermos os nossos sentimentos, de onde eles vêm e como nós ressignificamos esses sentimentos e permitimos que as nossas emoções sejam cada vez mais plenas, cada vez mais reais. Muitas coisas que nós acabamos sofrendo no dia a dia, no nosso cotidiano, nada tem a ver com a nossa vivência, mas sim com a nossa linha de sistemas de crenças. Isso aí muito tem a ver com a nossa gestão emocional, aliado ao mundo espiritual, à nossa inteligência espiritual. E é nisso daqui que consiste também a leitura de Provérbios. É o enriquecimento do atributo divino, que é a sabedoria. E nós estamos permitindo, aqui com a leitura de Provérbios, estarmos alinhados com a sabedoria. É nisso que consiste a leitura de Provérbios. Aqui, mais uma vez, estou mostrando aí para o pessoal que está entrando na live. Essa daqui é a Bíblia que eu utilizo aqui para a nossa leitura, para o nosso estudo, para o nosso enriquecimento. É a Bíblia King James, 1611. Mas eu faço a leitura na versão dela online, para facilitar aqui a leitura, para ficar um pouco mais perto aqui da gravação. Aí você quiser procurar aí, tá com o celular em mãos, entra no seu navegador, escreve aí BKJ Provérbios 21, você vai estar na mesma página que eu aqui online. Bom, vamos lá então começar a leitura. Quem for chegando, estamos aí em Provérbios 21. Como digo no texto aí, no título da live, seja a vida na vida de outras pessoas. Essa é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer aqui em vida. Quantas pessoas você não conhece aí que estão passando por algum momento de dificuldade? Se você também não é essa pessoa, todos nós somos vulneráveis a isso daí. A grande questão é que a nossa vulnerabilidade muito tem a ver também com o nosso posicionamento emocional perante a nossa vida. Não existe blindagem para isso. Todos somos vulneráveis a esse sentimento.
O que nós podemos fazer é nos fortalecermos, termos princípios, fazermos discernimento do que a nós é submetido, do que nós somos submetidos a viver também. Então, essa vulnerabilidade, ela é a nossa maior riqueza também, porque ela nos faz buscar o fortalecimento. É aquela coisa, se você não aprende pelo amor, você vai acabar aprendendo pela dor. E muitas vezes nós acabamos aprendendo pela dor. Eu me sinto muito vulnerável. Agradeça. Agradeça e se fortaleça. Vai atrás de adquirir conhecimento, buscar esse fortalecimento. O mais indicado é que você faça isso através da sabedoria, da força espiritual, que é a base de tudo, é a nossa eternidade. As outras coisas são passageiras, tudo passa, fica tranquilo que passa. Mas você não precisa dificultar essa evolução, né? Comece agora. A eternidade está no agora. Tá? Então, vamos começar aqui. Deixa eu silenciar aqui. Silenciar o celular. Apertando errado aqui. Aí, pronto. Então, vamos começar aqui a leitura, capítulo 21 de Provérbios. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Confia o teu coração na mão do Senhor. Confia o teu coração na mão do Senhor. Ele vai te levar para lugares onde você nem imagina. Porque o sistema hídrico ele funciona desse jeito, né? O sistema hídrico, a criação do mundo, da terra. Existe uma passagem em Gênesis que fala muito sobre as águas. E quando você vai compreender mais ou menos como funciona o sistema hídrico da terra, você vai perceber que a água ela passa pelo mundo inteiro. Pelo mundo todo. Bom, em primeiro lugar, a maior parte da terra é água, né? A grande maior parte da terra, ela é de água. E os rios, os grandes rios pelo menos, né? Pelo menos na superficialidade, eles terminam no mar. Só que existe também os lençóis freáticos, né? Que eles estão por debaixo da terra, por isso que eu digo na superficialidade, né? Na superficialidade é uma coisa. Na superficialidade é uma coisa. Isso que os lençóis eles ainda são, eles estão na parte superior, né? Imagina o que há abaixo disso daí. Os caminhos que esses lençóis tomam. Por isso que você precisa inclinar o teu coração e deixar
confiar na mão do Senhor. Ele te levará a lugares onde você abastecerá e toda a sua vida fará sentido. Você não vira uma poça d'água. Que em breve, se desfaz. A sua vida, como as águas, elas começam a... Os rios, eles começam numa nascente, Essa nascente sempre vem de algum outro rio também. É através do subterrâneo, Só que esse novo rio, ele começa a criar um novo caminho. Esse novo rio, ele cria um novo caminho. E é isso que é o que fica da nossa passagem aqui na Terra. Nós criamos caminhos para os que vêm depois. Então não seja uma poça, seja como um rio. E confia o teu coração na mão do Senhor. Todo caminho do homem é certo aos próprios olhos, mas o Senhor pondera os corações. Todo caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pondera os corações. Então, existem muitas pessoas que estão trilhando caminhos e muitas vezes são caminhos que não estão em retidão com a palavra do Senhor. Aí a ignorância, ou seja, o desdém da palavra do Senhor, o desconhecimento, torna a pessoa, ela começa a desprezar o caminho. Aí ela é feita de tropeços, feita de feridas, ferindo pessoas, se auto-ferindo também. E a pessoa que é ignorante, que ela não conhece, não tem o conhecimento, ela acaba vivendo a vida cheia desses percalços aí. Só que ela não sabe que ela vive desse jeito. Ela nem imagina que a vida dela está sendo construída assim. Então, não nos cabe fazer esse tipo de julgamento se a pessoa está vivendo certo ou não. Você não sabe como que essa pessoa aprendeu a viver. Oriente a pessoa a viver o caminho do Senhor, a buscar esse caminho, buscar sabedoria. Mas deixa o julgamento para o Senhor, porque o Senhor pondera os corações. Ele não pondera as atitudes, ele pondera o coração. Na verdade, ele pesa tudo, Porque ele pesa até o nosso espírito, segundo outro versículo de Provérbios. O Senhor pondera os nossos espíritos. Mas aqui ele está falando que ele pondera os corações. Ele também vê as nossas atitudes. Mas, quando você tem o seu coração iluminado, as suas ações automaticamente elas são iluminadas também. Existe um caminho que é assim, Eu não sei como vai ficar na ordem depois, no espelhamento, depois no vídeo que eu subo para o YouTube, Mas é crescente, tá? Então aqui está o nosso corpo, aqui está a nossa alma e aqui está o nosso espírito. Corpo, emoção, espírito. Mente, emoção e espírito. A mente, ela não consegue comunicar diretamente ao espírito, assim como o espírito não comunica diretamente à mente. Ambos fazem usam esse caminho aqui, a emoção, para chegar ao outro. São 3 esferas principais. São 3 esferas principais da nossa individualidade. Existem outras coisas também, mas isso eu aprofundo na mentoria.
os três principais é mente, emoção e espírito. O espírito não comunica diretamente à mente e a mente não comunica diretamente ao espírito. Eles sempre passam pela emoção, como não é bem um filtro, mas é frequências de comunicação. Por isso, a nossa mente precisa ensinar a nossa emoção as coisas boas, para que a nossa emoção comunique ao nosso espírito essas coisas boas. Porque o nosso espírito, ele sempre está comunicando coisas boas à emoção. Só que como nós temos tendências a ver apenas as coisas ruins, nós acabamos captando apenas frequências ruins dos outros espíritos que não são apenas o nosso. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre isso daí, deixa um comentário no vídeo aí que eu posso fazer um vídeo sobre esse tipo de assunto. Sobre espíritos obsessores que falam. Tá? Posso fazer um vídeo apenas sobre esse tipo de assunto aí. 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Sacrifício é o jejum, né? É você fazer o jejum. Tem aquelas pessoas que se autoflagelam, né? Se batem. Procura aí na internet. Existem religiões que fazem isso daí. O jejum também. Mas o jejum é uma coisa muito boa, se você entender o que é o jejum, né? O jejum nada mais é do que você colocar uma coisa que faz falta para você, e colocar isso daí por um período. Mas é sempre para você lembrar do Senhor e não pela falta que você sente. É um jeito, é uma trapaça, entre aspas, que nós fazemos na nossa própria mente mesmo, para a mente se voltar às coisas boas, para comunicar coisas boas às emoções, e assim sendo, comunicando coisas boas ao nosso mundo espiritual também. Entendeu? Isso daí é bem resumido, tá? Não estou fazendo a explicação de um curso completo sobre jejum, né? Mas basicamente seria isso. A falta fazer você sentir o Senhor e não sentir falta da própria falta mesmo. Para sua mente comunicar, tentar fazer a comunicação para o espírito, né? Mas você faz uma varredura emocional para chegar até o espírito. É isso que acontece no jejum. Então, quando você faz justiça, ou seja, quando você age com justiça e tem juízo, isso daí é mais aceitável ao Senhor do que o próprio sacrifício, porque o Senhor pondera os corações. Se você consegue entender essa linha de ensinamento, a profundidade de sabedoria que tem apenas nesses 3 versículos aqui, você vai entender o que significa religiosidade e a espiritualidade. Uma coisa pode fazer parte da outra, mas uma coisa, se você coloca acima da outra, aí você não é nem espiritual nem religioso, você está sendo um fanático. O fanatismo não faz bem a ninguém. Vamos lá. Versículo 4. O olhar altivo, um coração orgulhoso e o lavrar dos perversos é pecado. Vamos aqui ver. O olhar altivo, um coração orgulhoso e o lavrar dos perversos é pecado. Esse olhar altivo aqui, ele pode significar coisas boas, mas como ele está colocado num contexto aqui, significa você olhar
do alto, sabe? Você se achar elevado perante outras pessoas. Isso daqui, segundo Provérbios 21, versículo 4, isso daqui é pecado. É como eu sempre digo, né? Se você quer chegar a Deus, você precisa amar as coisas que Ele ama. E o que Ele mais ama são os filhos dele. Somos nós. Então, se você ama os filhos dele, você chega no coração de Deus. Agora, se você tem um olhar altivo, ou seja, você se acha mais do que os outros filhos dele, um coração orgulhoso, e o lavrar dos perversos é pecado. Não subestime ou não inferiorize os outros filhos dele. Seja você um bom filho, que trata bem os seus irmãos, né? Que reconheça que seus irmãos também estão aprendendo. É ter o coração ensinável, a humildade de estar sempre no caminho do aprendizado. Versículo 5. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Ele vai falando somente, né? Vai fazendo bastante delimitação ao pensamento, a uma característica, e ele delimita o resultado disso, né? Vamos ver aqui. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Uma pessoa diligente, ela também atende necessidades, né? Mas é que o apressado, ele atende somente a necessidade. É isso que está querendo dizer aqui. A sua diligência, ela tende somente para a fartura. Ou seja, né, quando você é diligente, você não é uma pessoa abrangente, você tende somente para a fartura. A pessoa abrangente, ela atende a necessidade, ela atende a fartura e ela atende também a todas as outras coisas. Mas o diligente, ele tende somente para a fartura. E o apressado, ele tende somente para a necessidade. Então a necessidade, ela é o ponto que, vamos dizer, que dentro desse versículo aqui, atender necessidade seria a menor de todas as atividades que nós podemos ter, né? Atender apenas a necessidade. Aí, tendo isso como delimitação, nós entendemos que fazer as coisas que nós apenas achamos ser necessário seria a menor das importâncias, né, das nossas atividades. Mas é importante sim também. Só está explicando aqui sobre a questão das delimitações. Só não, né? É bastante coisa isso daqui. Mas se você pegar para estudar esse versículo aqui, você vai entender que a profundidade dele é muito maior do que parece. Só sobre isso daqui a gente consegue ficar falando aqui sobre esse versículo aqui o dia todo, tá? Mas a minha intenção é ir dando insights, né? Ideias para você fazer a sua leitura, para que isso daí seja uma leitura de profundidade. Porque ler
Provérbios, sem frequência de sabedoria, você acaba lendo um gibi. Eu não estou minorando a Bíblia, tá? Não estou minorando a Bíblia. Mas é que quem lê apressado, lê só as palavras e não entende a profundidade de sabedoria na leitura, ela está lendo basicamente um gibi. Porque palavra por palavra é isso que acaba sendo a Bíblia. Mas a Bíblia, por ser uma escritura sagrada, se você ir de profunda sabedoria, você precisa ser um leitor de frequência de sabedoria. Aí você consegue ler um versículo, fazer a leitura dele o dia todo, que você ainda não vai entender tudo que está escrito ali. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Jamais minorar a Bíblia, né? Mas sim aumentar a sua frequência. Essa é a intenção. A intenção é aumentar a sua frequência e não rebaixar as outras coisas. Tá bom? Porque até em gibi, tá? Até em gibi, uma pessoa que está em busca de sabedoria, até em gibi ela acaba aprendendo, sabia? Por exemplo, vou dar um exemplo muito que talvez não faça parte do seu cotidiano, mas faz parte da galerinha aí, dos jovens. Talvez os jovens que você conheça aí, vai conversar com um jovem para você ver. Ele tá lá assistindo Naruto. Naruto é o desenho de um menino, né? Uma criança nasce numa aldeia lá que tem academia de ninjas e tal. E ele acaba, né, se desenvolvendo e muita coisa acaba acontecendo na vida dele. Só que quem assiste só vê os efeitos especiais do desenho, né? Mas não entendem a trama que está por trás disso tudo e não enxergam também a resiliência, a busca através do amor do personagem pelo desenvolvimento dele. Então, eu que já assisti Naruto, eu assisti com esses olhos, acabei aprendendo muita coisa, vendo a importância dos bons sentimentos no nosso coração dentro do nosso desenvolvimento. Mas há quem assista também e vê apenas esse menino ninja crescendo e aprendendo as coisas. Não vê que o aprendizado dele é fruto do que ele plantou, sabe? Que ele está colhendo coisas durante a vida. Não acabam percebendo isso. A pessoa ela só vê aquilo ali que está acontecendo e acabou. É isso que eu quero dizer. Então até no gibi. Não minora o gibi também não, porque tem gente que não tem acesso às leituras que nós aqui estamos tendo, né? Nós temos essa oportunidade, né? Essa bênção na nossa vida de ter uma Bíblia em mãos. Você que está aí assistindo, imagina que o mundo não é só isso daí que você está vendo, não. Faz uma visita lá no interior da Índia lá para você ver como que vivem as pessoas. Tem gente que não tem acesso a essas coisas, tá? Então, vamos entender que esse mundo aqui é de 8 bilhões de pessoas aproximadamente e que lá fora da sua casa aí, existem pessoas que passam por outros tipos de necessidades e eles veem outras coisas. Eu que já vivi muito fora, né? Morei no Japão por quase 4 anos, eu vi que o desenvolvimento deles lá e a crença deles é outra. E quando a gente volta aqui pro Brasil, a gente fala assim, meu Deus, eu acreditava só nisso, sabe? Mas não é que é só. Cada lugar, assim como pro plantio, né? Você não planta soja no deserto, apesar que lá na... Perdão. Apesar que em muitos lugares estão fazendo a areia ficar fértil, né? Tecnologia, isso também é bíblico, tá? Estão fazendo plantações em areia.
através da tecnologia. Mas é que naturalmente você não vê essas coisas sendo feitas assim, né? Você precisa preparar através da tecnologia. A natureza mesmo, ela não é propícia para isso, né? Cada lugar se obtém um tipo de fruto e um tipo de flora. Vamos lá. A obtenção de tesouros por meio de uma língua mentirosa é uma vaidade passageira daqueles que buscam a morte. A mentira e a vaidade, né? Elas são passageiras. E elas se encontram naquelas pessoas que estão buscando a morte. A morte, ela é certa, né? É a única certeza que nós temos na vida terrena. É a morte. Mas existem pessoas que inconscientemente estão buscando morrer. Estão buscando antecipar a morte. Isso trabalha no inconsciente. A degradação do corpo, o não cuidado com a saúde, esses tipos de coisas aí, elas são sinais dessas pessoas que estão buscando a morte. O roubo dos perversos os destruirá, porque se recusam a fazer justiça. Tirar coisa das outras pessoas jamais pode ser justificado a dar aos pobres, sabe? Aquela questão do tal do Robin Hood lá, sei lá se é isso mesmo. Mas tirar dos ricos para dar para os pobres, isso daí não é justiça. Não é justiça. A justiça você encontra fazendo o que é justo. O justo é você colhe o que planta. O justo é o esforço. O justo é o trabalho. A recompensa do trabalho é a produtividade. Isso daí é justo. Agora, tirar do mais para colocar onde é menos, isso não é justiça, não traz equilíbrio. Porque você não gera esforço, não gera trabalho, não gera produtividade para onde está sendo dado. Em outro versículo aqui de um dos provérbios fala sobre essa questão de esmola, dar esmola, que não é certo. A esmola, tá? Você precisa saber fazer a leitura do coração, né? E para isso você precisa saber ler o seu. Por isso que é muito importante sempre estar nesse caminho de sabedoria, porque ele te dá abrangência mental para você fazer entendimento das emoções. Aí você começa a entender o mundo espiritual. Falei isso no começo do vídeo aqui. Ok? Vamos lá. O caminho do homem é perverso e estranho, mas quanto ao puro, sua obra é reta. Por isso aqui mostra a nossa tendência às coisas negativas, né? O caminho do homem é perverso e estranho. Já está afirmando aqui, ele é perverso e é estranho. Mas quanto ao homem puro, a sua obra é reta. Entende? Você consegue enxergar o caminho do homem reto, do homem puro. Já o caminho da perversidade, ele é tão emaranhado, ele é tão cheio de enganações de gente, mentira daqui, extravios de lá, e curva daqui, curva de lá, e não sei o que você até enxerga a pessoa ali, mas você não consegue enxergar a retidão do caminho dele. Ou seja, sempre fica aquela pessoa obscura, né? Mas a pessoa que ela andou dentro do caminho do Senhor, você olha para aquela pessoa e parece que você conhece todo o caminho dela. Você enxerga a luz. Essa pessoa ela traz clareza para a vida das pessoas. Então existem pessoas assim que você olha no seu dia a dia mesmo. Você olha para a pessoa e você acaba vendo que a pessoa possui bens e tudo, mas você não enxerga a luz na vida da pessoa. O que isso significa?
significa que ela não andou em retidão com a palavra do Senhor. Ela não esteve buscando a sabedoria. Aí essa pessoa ela enganou muita gente, passou muita gente para trás, né? Foi fazendo curva, foi pegando atalhos que muitas vezes levou sim ao caminho que ela mesma escolheu, que era aqui do versículo 5 de Provérbios 21, ela escolheu esse caminho. E ela chegou, né? Possui bens e não sei o que, blá 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 blá. Só que você olha para ela e você não vê esse valor nela. Você só vê os frutos, né? Mas você não enxerga o valor disso daí. É a tal do fruto podre, né? Muitas vezes. Aí essa pessoa passou muita gente para trás e não sei o que, e você acaba enxergando um caminho obscuro. Já uma pessoa que ela produziu durante a vida dela e entregou muitos bons frutos às pessoas. Por isso o nome desse vídeo aqui, o título dele durante a live se chama Seja Vida na Vida das Outras Pessoas, né? Quando você vive uma vida assim de luz, quando você chega no resultado que for, você está levando luz aonde você for e no tempo que for. É no decorrer do tempo, é na linha do tempo. Por isso que fala aqui, ó, o caminho do homem perverso é perverso e estranho por natureza, mas quanto ao puro, sua obra é reta. Você enxerga a luz no caminho todo. E não existe fim, não existe resultado final, existe todo o percurso. 9. É melhor habitar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Aqui é melhor habitar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. É que não existe apenas a mulher briguenta, né? Existe o homem ali também. E a casa é ampla. Então um versículo vai preenchendo o outro, né? E se a gente for parar versículo por versículo, é igual eu falei, dá pra gente ficar o dia todo aqui falando apenas sobre esse versículo 9. E nós ainda não vamos entender, porque é uma escritura de sabedoria. Nós não estamos lendo aqui um manual, um guia prático. Não é, esse daqui é um livro de sabedoria. Então uma casa ampla aqui está querendo dizer, né? Se você conseguiu construir em si um castelo, mas não construiu em si um homem bom, você também tem como fruto uma mulher briguenta. Então era melhor você ter ficado quieto lá naquele canto e produzir a sabedoria e a partir daí viver a sua vida, do que você viver uma vida inteira de perversidade e ter como resultado tudo isso. Uma casa ampla e um relacionamento conjugal cheio de brigas, né? Que é aquela coisa lá de você ter a construção do seu caminho, ela é feita durante todo o tempo. Né? Não é só o agora. O agora faz parte desse todo o caminho aqui. A partir do momento que você tem esse entendimento, você começa a ser luz durante todo o tempo. Como eu disse em outros vídeos aqui, a eternidade se encontra no agora. Vocês estão escutando aí, é a minha filha que está no fundo, está tomando banho. Se estiver escutando, né? Geralmente dá para escutar. Eu sempre assisto os vídeos que eu gravo aqui depois. Dá pra escutar. É Helena. Heleninha. Tá tomando banho lá com a mamãe. A alma do perverso, versículo 10. A alma do perverso deseja o mal. O seu próximo não encontra favor em seus olhos. A alma do perverso deseja o mal. O seu próximo não encontra favor em seus olhos. Foi dito aqui desde o versículo 8.
A mesma coisa. A construção da vida, ela vai gerando lastros, né? Na memória da tábua do coração. E essa é a nossa alma. Então, a alma do perverso, ele deseja o mal. Ele quer as coisas e não interessa os meios, sabe? Pelo qual ele chega no desejo dele. Aí ele pode acabar cometendo muitas coisas aí no meio do caminho. Mas a pessoa que se aproxima dele não encontra no brilho dos olhos dela esse favor, né? Que é a graça mais o mérito. Isso daí é o favor do Senhor. A pessoa ela pode até alcançar os objetivos que ela mesma constrói para ela mesma, né? Pode ser... Bom, ela pode colocar vários objetivos na vida dela, né? Mas se ela consegue, alcança esses objetivos e esses objetivos não foram alcançados com o mínimo de sabedoria, você não vai encontrar nela o brilho nos olhos. Entende? É isso que está querendo dizer desde o versículo 8 aqui, que a gente encontra muito bem falado no versículo 10. 11. Quando o escarnecedor é punido, o simples faz-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Quando o escarnecedor é aquela pessoa que trata a sabedoria com desdém. Quando ele é punido, ele mesmo já acabou ali, né? Já foi punido. Mas a pessoa que é simples, ele começa a buscar sabedoria, sabe? E quando o sábio, a pessoa que está buscando a sabedoria, ele mesmo já é instruído, ele mais conhecimento ainda ele adquire. Ele não passa pelo caminho da punição. Entende? Essa é a leitura básica desse versículo aqui. São os caminhos. Nós nos encontramos em etapas. A etapa do desdém é a pior delas. Quando você trata a vida de Deus, a vida do Senhor, com dignidade, como algo natural. Você não reconhece o seu Pai, que é Deus. Você trata isso com desdém. Mas isso eu falo em Provérbios 1, no primeiro vídeo. Há 20 vídeos atrás, 20 dias atrás, eu falei sobre esse ponto aqui, ó. Sobre exatamente esse ponto. Aí se você quiser entender, volta lá, Provérbios 1, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui agora. Agora nós estamos no 21, vamos dar andamento aqui. O homem justo considera sabiamente a casa dos perversos, mas Deus derruba os perversos por causa de sua perversidade. O homem justo ele considera sabiamente a casa dos perversos, por quê? Porque o homem sábio e o homem justo, ele aprende até com a perversidade dos outros. Já o perverso, ele não aprende com as atitudes sábias das pessoas que estão buscando a sabedoria. Porque essas pessoas, eles desdenham, tratam com desprezo. Mas Deus derruba os perversos por causa de sua perversidade. 13. O que tampa os seus ouvidos ao clamor dos pobres, ele mesmo também clamará, mas não será ouvido. Um presente que se dá em secreto pacifica a ira, e o presente posto no seio põe fim à forte indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição haverá aos que obram iniquidade. Deixa eu verificar aqui como que está a questão da internet. Parece que ela
Ele tá travando o vídeo. Deixa eu verificar aqui. Ele estava em outra rede. Aí pode ter tido algumas oscilações aí durante a gravação, durante a live, né? Mas faz parte. Às vezes é pra gente ficar mais atento, sabe? É por isso que ocorrem algumas falhas, pra gente ficar mais atento. Sejam todos muito bem-vindos aí, quem tá chegando, tá? Muito bem-vindos. Vocês são muito amados. Muito bem amados. Teve um dia que eu estava lendo uma outra passagem, né? Era em Evangelho, não era em próprio Provérbios. Filho muito bem amado. Quando a gente lê essas coisas assim, se você não se emociona em saber que você é muito bem amado pelo Senhor, tem alguma coisa aí que você não está entendendo na sua criação. Não está reconhecendo a sua filiação de Deus. Tá. Procura entender sobre isso. Nós somos filhos de Deus. Tá em Gênesis 1, isso daí. Não sou eu que estou aqui falando apenas. Está em Gênesis 1. Quer entender o que é o mundo natural? O que é o mundo real? Para que você está aqui na Terra? Em primeiro, né? Os 2 mandamentos que Jesus falou, que são os mais importantes e eles encerram todos os mandamentos, ama a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como ama a si mesmo. E faça a leitura de Gênesis 1. Aí você vai entender por que ele falou isso. (16) O homem que anda desviado do caminho do entendimento permanecerá na congregação dos mortos. É aquilo, né? É o tal do escarnecedor, a pessoa que trata com desdém, trata com desprezo a sabedoria. Ele vai permanecer ali, porque ele não tem intenção nenhuma de buscar. Infelizmente, os nossos irmãos, alguns de nossos irmãos na Terra, dos nossos 8 bilhões de irmãos, né? Eles não vão buscar o caminho do entendimento. Jesus mesmo fala, né, nas passagens de Evangelho, ele fala que não é para todos. O que ele fala não é para todos. Porque ele fala para todos, mas como a frequência do que ele está falando é elevada, não chega no coração das pessoas, entende? Então, sejamos vida na vida das pessoas. Porque quanto mais vida formos na vida das pessoas, mais isso daí pode chegar no coração dessas pessoas que nem Jesus conseguiu tocar. Ainda. Mas é através de nós que ele tocará. Através de nós que ele tocará. Eu confio na obra de Jesus. Quero ser um servo dele. Fazer a obra dele chegar onde ele queria que chegasse. Aquele que ama o prazer será um homem pobre. Aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. Aqui eu acho muito legal, né? Coisas que eu falei lá em Provérbios entre 2 e 5 ali, falei sobre o que era a leitura, sobre o que quer dizer o vinho. Aí eu acho a resposta aqui no versículo 17 em Provérbios 21. Muito legal. Ver que fazia sentido, sabe, a leitura.
Aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. Por quê? Porque aquele que apenas enxerga valor naquilo que é de, entre aspas, né, riqueza humana, esse daí não enxerga o que é o verdadeiro enriquecimento. Claro que faz parte e é muito bom. E é muito bem-vindo. Mas se você só enxerga isso, você delimita isso na sua vida, que isso é a riqueza, você não terá o verdadeiro enriquecimento. O verdadeiro enriquecimento ele leva à abrangência. Ele não delimita a sua vida. Ele expande a sua vida. Parei aqui no 17. Deixa eu ver aqui onde está escrito aqui. Nesse Provérbios 21 aqui, ó. Fala aqui, ó. Mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Aqui eu fiz a leitura sobre isso daí. Versículo 5. Então, se não está entendendo aí direito o que está querendo dizer no 17, eu mencionei muito sobre isso em versículo 5. Mas também tem em outros provérbios aí gravados na playlist, agora tem 21, mas terão 31 no final desse projeto. O vinho, ele é tido, principalmente hoje em dia, ainda é assim, né? Por isso que o livro de provérbios ele é uma leitura eterna. É porque ele é feito de princípios e não de regras. Então, o vinho, quando fala vinho e azeite, são tidos como coisas de poder aquisitivo, né? São coisas que são vistas como caras. Tem vinho no mercado lá que é R$6, né? Não sei quando que alguém tá vendo esse vídeo aqui, mas falando aqui na live, R$10 o vinho, né? Isso daí não é vinho, 15. Isso é suco de uva com álcool. Suco de uva artificial com álcool. O vinho mesmo, você vai lá encontrar lá R$200 a garrafa, 60, né? Aí tem preço até de R$1 milhão aí. Aí são valores que você não está comprando a bebida, né? Está comprando o símbolo por trás disso tudo aí, né? É igual a camiseta do Neymar lá, que foi leiloada. A camiseta do Barcelona foi leiloada, se eu não me engano, 350 ou 500 mil reais, sei lá o preço que foi. Mas aquela camiseta ali você encontra na Centauro ou numa loja de artigo esportivo da sua cidade aí. Você encontra ela por R$500, 1000 vezes menos. Esse é o preço daquela camiseta, que também já está incluído aí um monte de outra marca, né? Não sei o que, tal. Se você pega só o tecido e manda costurar, sai por R$100, entendeu? Aí na loja você paga 500. Aí se você compra aqui uma camiseta que foi do Neymar no campeonato, é 500 mil reais. É isso que uma pessoa paga no vinho. Quando ela paga 300 mil, R$1 milhão na garrafa. Ela não está pagando, o vinho mesmo não vale isso daí. Entendeu? Você está entendendo, né? Espero que sim. Aí. Então, aquele que ama o prazer, ou seja, aquele que só atende às necessidades, né? Necessidades do prazer, né? Não necessidades da vida, será um homem pobre. Aquele que ama o vinho e o azeite, ou seja, o dinheiro, não enriquecerá. Porque o dinheiro em si ele é só uma energia, né? De troca. Aí se quebra a empresa que você construiu, né? E se quebra essa empresa aí. Você vai à falência, tem que vender seus bens. O que sobra é só você. Né? No final das contas é você. Só você. Só você, né?
é o seu todo que sobra. 18. O perverso será um resgate para o justo e o transgressor para o reto. É melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. Isso daqui falei. Também em versículo 9. É quase a mesma coisa. Só que aqui o que está querendo dizer? Por que é melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada? Porque não é a mulher que é o resultado final, né? Entende? A mulher não é o resultado. Não, ela não é a causa das coisas. Ela é resultado. Resultado de você, que é um homem que deixa sua mulher contenciosa e irritada. Ambos constroem o lar, né? Mas aqui está querendo dizer que é melhor você ficar quieto, onde não tem nada, antes de proferir ou expressar coisas, porque isso daí acaba gerando o seu ambiente. Você constrói o seu ambiente e não o contrário. O contrário também acontece, mas é melhor você entender que tudo parte da sua responsabilidade. É mais sábio você entender que você constrói o seu ambiente. Há tesouro desejável e azeite na habitação do sábio, mas o homem tolo gasta tudo. É isso que estava querendo dizer. Quando você gera, é o fator gerador dessa energia de troca, ou seja, o dinheiro. Quando o homem em si, o homem sábio, ele possui isso, ele gera uma outra energia, ele dá valor às pequenas coisas. Já o outro, ele acaba gastando tudo, porque nada para ele tem valor. Parece que não tem coisa que chegue para a satisfação dessa pessoa. Aí existem inúmeros níveis disso daí, né? Existem inúmeros níveis. Tem aquela pessoa que queria uma bicicleta, dela tem a bicicleta e ela não dá valor. Dela quer uma moto, dela vai lá, luta para ter uma moto, trabalha, produz, né? Para ter a moto. Quando tem a moto não dá valor. Aí ela vai lá, carro, e estou falando dos níveis. Então, quando você está com o seu bem agora, o que você possui agora, não precisa nem ser uma bicicleta, não precisa nem ser nada. Olhe para os seus filhos, olhe para a sua educação, olhe para o amor que você tem por si mesmo. Isso daí tudo são bens. Às vezes são bens eternos e você não está dando valor. São níveis de enriquecimento que a gente está falando aqui. Aprenda a dar valor, a ter amor próprio. Como eu falei agora há pouco sobre a questão dos 2 mandamentos que Jesus falou que encerra os outros mandamentos. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como ama a si mesmo. Você vai entender que nisso daí existe o seu valor eterno. Para o reino de Deus, isso daí é o maior valor. Aquele que segue a justiça e a misericórdia achará a vida, a justiça e a honra. O homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da sua confiança. O homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da sua confiança. A sabedoria sempre vai ser maior do que a riqueza, tá? Sempre, porque ela é um atributo divino. Se você for entender o que significa, quando está falando aqui sobre cidade do poderoso, né? Como já foi lido outros 20, tivemos uma construção de entendimento durante 21 dias. Esse é o 21º dia. Quando está escrito em Provérbios sobre cidade,
está falando sobre a abrangência da pessoa. Então tem aqui a cidade do poderoso, ou seja, ele está falando aqui sobre a pessoa que tem uma cidade poderosa, sabe? Com riquezas, né, financeiras. A sabedoria sempre será maior que a riqueza, porque a riqueza ela pode acabar, a sabedoria não. Então construa uma vida baseada em sabedoria e adquira sim riqueza, que você vai conseguir utilizar ela com mais sabedoria, inclusive você ganha valor. Por quê? Porque há tesouro desejável e azeite na habitação do sábio. Está falando sobre desejável aqui, ó. Ou seja, coisas que têm valor. E azeite também na habitação do sábio. Mas o homem tolo, ele gasta tudo. Ou seja, não é que ele gasta, né, só. É porque aquelas coisas eles não têm valor, não estão agregando na vida dela. Não há valor, não há coisas que chegam para aqueles que não reconhecem o valor. Quem reconhece o valor sabe ponderar as coisas que tem em casa. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de problemas. Escarnecedor é o nome do orgulhoso e arrogante, aquele que procede com ira orgulhosa, trata com desdém, trata com desprezo. Como falei anteriormente, a pessoa que desconhece, ela despreza. Isso é quase uma regra, não é um princípio. O princípio se encontra aqui em Provérbios. O que eu estou falando agora aqui é uma fala minha. Quem desconhece, despreza. Se você não conhece, se você não está buscando a sabedoria, quando você vê alguém falando sobre sabedoria, você vai desprezar. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ele ambiciona gananciosamente o dia inteiro, mas o justo dá e nada poupa. O sacrifício do perverso é a abominação, quanto mais oferecendo-o com uma mente perversa. É isso que estava querendo dizer ali, né? A questão do sacrifício, sobre jejum, sobre flagelo, sobre depois que percebeu que pecou a vida inteira, ele vai lá e quer fazer de tudo para redimir e pagar com coisas e não com luz, né? Com sabedoria. É abominação ao Senhor. Ainda mais oferecendo isso com uma mente carregada de perversidade, né? Querendo comprar a fidelidade, querendo comprar lealdade. Isso não se compra, isso você produz, você constrói. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que ouve falará constantemente. 29. O homem perverso endurece a sua face, mas quanto ao reto, ele direciona o seu caminho. O homem perverso endurece a sua face, mas quanto ao reto, direciona o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a segurança é do Senhor. Então não importa as armaduras que você carrega, né? E nem a segurança por onde você acha que você constrói. A segurança é do Senhor. A vida é do Senhor. Assim encerramos a leitura de Provérbios 21. Hoje é domingão. Espero que você esteja passando ele de maneira que enriqueça a sua vida.
dê valor às coisas que estão ao seu redor. Seja vida na vida de outra pessoa. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço a presença de todos os que estiveram aqui, estão aí presentes na live. E hoje, como de praxe, vou encerrar aqui mais um dia com uma oração. E espero você amanhã em Provérbios 22, no dia 22 de julho. Vamos lá. Ó Deus Pai, Criador de todas as coisas, Rei do Universo, obrigado por mais esse dia, de luz, por estarmos aqui, nós dois juntos, presentes na live, falando com meus irmãos, seus filhos, que estão buscando o entendimento, buscando luz na sua vida, e que possamos juntos tocar o coração de mais e mais pessoas. Porque, como eu disse, sou servo do Senhor. Eu quero que Ele consiga tocar o coração das pessoas que Ele tanto deseja e tanto desejou. Somos todos filhos e juntos construímos a sua obra. Por isso, Senhor, peço sabedoria e amor para que a sua obra seja realizada de maneira pacífica e segura. Que nós, filhos, nos amemos cada vez mais. Que o Senhor seja cada vez mais nítido ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Fiquem com Deus, pessoal. Amanhã nos encontramos, Provérbios capítulo 22. E até amanhã, seja vida na vida de outras pessoas. Tamo junto. Valeu!